O que nós vamos falar hoje é sobre controle mental, sobre controle do pensamento. Vocês vão perceber que é possível controle mental, né? Basta a gente seguir algumas coisas simples. Mas nesse controle mental, nós vamos usar alguns conceitos sem aprofundar demais. Por exemplo, a mente para o yoga, nós já vimos isso, algumas pessoas ainda não, mas algumas já. A mente no yoga tem 5 camadas, a mente individual, né? Tem 5 camadas. Tem a mente consciente, a mente subconsciente, a superior, a subliminar e a causal sutil. Mas essa mente que nós vamos falar hoje vai ser a primeira, a mente básica, essa mente que a gente observa as coisas, raciocina, tá? Sem aprofundar demais. Outro elemento que nós vamos usar é Chitta. Nós vamos interpretar Chitta nessa aula aqui como se fosse consciência. Dá para desdobrar em várias coisas, mas a gente vai ficar, para não aprofundar demais e não perder muito o foco, a gente vai ficar com esse conceito de Chitta como consciência. Tá bom? Só umas explicações básicas para a gente começar e a gente não ficar muito perdido. Então, para iniciar mesmo, uma coisa que a gente tem que saber, que controle mental é possível sim. O problema das pessoas não conseguirem controlar é porque as pessoas simplesmente deixam. Simplesmente não fazem sequer muito esforço. Ou tenta só um pouquinho e fica por isso mesmo. Aí a mente começa a atrapalhar mais. A mente, se você souber usar a mente, os pensamentos, você está feito. Você tem um amigão. Você tem um instrumento muito importante aqui na sua existência. Mas ao mesmo tempo, se você não tiver controle dos pensamentos, se você não souber sintonizar a frequência adequada, ela pode virar um martírio. E hoje em dia a gente vê muitas pessoas sofrendo bastante por conta disso, justamente por não ter controle mental. Eu já vi, por isso que eu falo para a gente tomar um pouquinho de cuidado com as coisas que a gente procura, a gente vê na internet, né? Eu já vi alguns mestres de internet falando que a gente tem que deixar fluir, né? Se a gente não deixar fluir, a coisa não funciona, porque controle mental não tem como. Só que é uma coisa tão absurda se a gente pensar nisso um pouquinho. Imagina se a gente estiver num barco, né, e a gente vai pro mar e a gente simplesmente deixa. Não faz esforço para fazer o barquinho chegar onde a gente quer. Onde que a gente vai chegar? Né? Sabe-se lá. Em algum lugar a gente chega, mas talvez não é o lugar que a gente queira chegar. Com a mente e os pensamentos é mais ou menos a mesma coisa. Não dá para a gente deixar simplesmente solto, né? Isso é diferente da prática de meditação, onde a gente só observa. Isso é diferente, a gente vai chegar nisso. Eu digo esse deixar solto para a gente simplesmente, quando a gente deixa solto, a gente começa a refletir as coisas do ambiente, mentalmente. E isso estrutura o nosso físico, né? Dizendo a mesma coisa de forma diferente. A gente, né, o ser humano, com relação ao ambiente, a gente imanta ou é imantado. Ou a gente impõe a nossa frequência para o ambiente ou o ambiente impõe a frequência dele para a gente. E quando a gente começa a sofrer um pouquinho, é porque a gente está simplesmente refletindo as vibrações que o ambiente impõe para a gente. Se acontece alguma coisa que a gente não gosta muito, a gente começa a sofrer, né? Então é mais ou menos por aí, nesse sentido da gente não deixar solto. É para a gente ter consciência, né, que a gente tem um certo controle. Quando a gente aprofunda na prática, o controle vai sendo cada vez maior, até a gente ter um domínio total da nossa mente.
E isso é um dos fundamentos da prática espiritual. Imagina se poderia ser o contrário, né? Não faz sentido. Se uma pessoa simplesmente reflete de acordo com o ambiente, aconteceu tudo bonitinho e está super feliz. Não é do jeito que eu quero, eu estou super triste. Essa pessoa tem domínio espiritual, né? Não tem domínio sequer mental, né? Como que ela vai alcançar? Imagina uma pessoa elevada espiritualmente, né? Vamos colocar uma pessoa, uma consciência bem elevada que já manifestou aqui. Imagina Jesus. Imagina Jesus ficando refém dos acontecimentos. Não dá certo. Quanto mais elevado espiritualmente a pessoa é, mais expandida a consciência, mais controle ela tem, mais ela se impõe ao ambiente. Basta a gente lembrar da passagem bíblica que Jesus está sendo crucificado, depois de já ter sido açoitado, menosprezado, todo mundo xingado ele ainda pede para Deus perdoar as pessoas, que as pessoas não sabem o que estão fazendo. Olha o controle mental, né? Para não falar outras coisas. Estou dando esse exemplo porque é um exemplo que todo mundo conhece, porque tem vários exemplos de vários mestres. Mas esse é um exemplo que todo mundo conhece e fica mais palpável, né? Então vamos lá. Para a gente começar a entender, vamos relembrar uma pequena parte que a gente comenta nas primeiras aulas, até na primeira aula teórica mesmo. Fisiologicamente, o que é o pensamento, né? O que acontece no nosso organismo fisiologicamente? Lembra, o nosso cérebro tem milhares e milhares e milhares de células nervosas, neurônios, e para a gente ter determinado tipo de pensamento, a gente tem que fazer uma organização neural específica. Quando a gente faz essa organização neural, os neurônios movimentam, os braços, os filamentos deles se movimentam no nosso cérebro, fazem conexão específica. Através da hipófise, a gente começa a agregar substâncias, peptídeos, agrega neuropeptídeos, neurohormônios, libera através da pituitária, vai para o corpo inteiro, né? Não dá para entrar muito nisso que eu não sou médico, mas assim, basicamente o que acontece? A gente faz uma organização neural específica, o corpo da gente começa a produzir substâncias específicas para aquele tipo de pensamento e descarrega no corpo. O corpo vira uma sopa química, né? Tem substância específica para cada tipo de pensamento que a gente tem. Uma pessoa que tem um pensamento de raiva tem uma substância específica que ela produz. Pensamento libidinoso tem substância específica. Pensamento de tristeza, substância específica, de alegria, por aí vai. Tudo tem substância específica para isso. Isso na parte fisiológica. E a gente sabe que o corpo começa a responder de acordo com isso, né? Um exemplo bem fácil para a gente entender, né? Imagina quando a pessoa tem um pensamento sensual, ela muda a fisiologia do corpo dela inteiro, assim, rápido, né? E às vezes a situação não precisa estar nem ocorrendo, está ocorrendo só mentalmente, ela muda a fisiologia inteira. Quando a pessoa começa a ter pensamentos tristes, a situação não precisa nem de estar acontecendo, ela pode estar lembrando de alguma coisa ou projetando alguma coisa, mas o cérebro da gente não sabe se é verdade ou não, você simplesmente está fazendo essa conexão específica no cérebro e o corpo produz da mesma forma essas substâncias. Vira uma sopa química no corpo da gente e o corpo simplesmente responde a partir disso. Mais para frente, nas outras aulas, a gente vai perceber que não é só o corpo físico que responde através disso. O corpo mental é óbvio, o corpo emocional também e o corpo energético na hora. Aliás, bem mais rápido do que o corpo físico. O corpo físico pode até demorar um tempinho a começar a reagir de determinada forma, mas o campo energético muda na hora, né?